Meus irmãos, que bênção, né? Olha, quanta riqueza. Obrigado, viu, pastor? Que honra a gente poder ouvir isso. Devido ao tempo, né, nós vamos fazer o fechamento agora, mas eu vou pedir todos os pastores que estão presentes aqui, venham aqui à frente, por favor. Todos os pastores que estão presentes, venham aqui à frente. Vou pedir também ao nosso vice-prefeito lá de Ubatuba, todos que o ex-vereador aqui, Jaime, por favor, o pastor Fabiano também, por favor. Bispo, pode vir aqui. E todo o pessoal acho que a maior presença aqui, eu vou pedir ao coronel, por favor, pode vir aqui. Coronel Melo, isso. E os irmãos de Piracicaba, eu queria que ficasse aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração. Podem vir aqui, irmãos, podem vir aqui. Para a gente ganhar tempo, pode ficar aqui, nós vamos... eu quero fazer uma... sim, pode distribuir, pode... O Dr. Guilherme Shelby trouxe uma literatura para os pastores, que eu acho que ele poderia entregar mesmo aqui aos pastores que estão representando igrejas aqui. Levanta a mão, por favor. Os pastores, pastor, que bênção tê-lo aqui, pastor Roberto. Pastor Roberto, isso. O Dr. Guilherme Shelby quer dar uma lembrança para os pastores que vieram aqui, que são líderes de igrejas, que estão liderando a igreja atualmente. Pode entregar aí, pastor. Pode levantar a mão. Alguém me ajuda? Não, a gente pode distribuir aqui. Tá, pode explicar. Então, queridos pastores, eu trouxe aqui, não sei se vai dar para todo mundo. O ideal é que quem for de uma igreja, um por igreja, né? O que é esse livro? É uma vacina. Uma vacina para os jovens e as lideranças da sua igreja contra o socialismo, que é a mentalidade que mais combate o cristianismo e domina o mundo. Então, é um livro para você ler e você mentorear as famílias e os jovens da sua igreja, que eles estão sendo tragados nas universidades e escolas. Aqui, um menino de 13 anos, com esse conhecimento, ele enfrenta um doutor socialista. Por quê? Porque eu fui socialista. E com 16 anos eu dava aula na UNB, a Universidade de Brasília, sobre o socialismo. Então aqui tem o resumo do resumo, suficiente para vocês protegerem as novas gerações. Então, eu não sei... É só levantar a mão quem representa uma igreja, a gente vai dar um por igreja, tá bom? Um para cada igreja. Eu já ganhei. Tá. E ficou para onde? Eu vou pedir ali da MTB, por favor. Pastor. Pastor ali da... Acho que não vai dar para todos. Vou pedir ali ao pastor Grava, que representa a MTB, por favor. Também? Tá bom. Tá. Não tem. Mas a gente consegue mais, então. A gente vai conseguir mais, tá bom? Irmãos, eu quero agradecer a paciência de todos vocês e a gente, como está aqui representando o corpo de Cristo, também gostaria de falar aos pastores. Eu vou pedir ao pastor Roberto, que representa aqui o Conselho de Pastores de Piracicaba, né? Pastor Roberto. Queria também dizer para vocês a importância desses 2 livretinhos que estão na pasta de vocês. Na minha opinião, eu já li vários livros sobre unidade da igreja. Esse livro, eu acho que a Thaís pode dar o testemunho, né, Thaís? Você concorda comigo, Thaís? Referência, né? Então, a Thaís vai só dar um testemunho para vocês entenderem. Não deixem esse livro de lado. Thaís, fala para eles lerem o livro, por favor. Boa tarde a todos. Olha, esse livro nós tivemos a oportunidade, né, junto ao Conselho de Pastores de Piracicaba, pastor Roberto, que está aí, fazer o Clube do Livro lá em Piracicaba, e realmente esse livro, ele é, assim, o direcionamento de como uma cidade, ela pode, através da oração, em unidade, né, entre as igrejas, e caminhar para a transformação da cidade. Eu recomendo totalmente. Isso. Então, ação prática que eu ia sugerir aos pastores e líderes, irmãos de todo o meu coração.
Eu tenho uns 20 livros em casa sobre unidade, mas esse eu creio que é o livro mais importante para a gente ler sobre o tema, porque é uma história real, tem a ver diretamente com o que o Brasil está passando hoje. E essa senhora, autora do livro, eu tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente. Ela está com 85 anos de idade, é uma pessoa que estou tentando um contato com ela ainda para vir ao Brasil, e eu creio que se ela puder, ela vai dar uma ministração especial para vocês, tá bom? E nós vamos já fazer a oração final, e eu vou pedir só também esse segundo livro aqui, esse livreto, que é um capítulo, do capítulo 2 do livro Oração Fundamentada. Por que que isso daqui é importante? Porque além da visão estratégica que Deus está dando para nós aqui, nós precisamos entender o processo. E aqui nesse capítulo, o título é exatamente esse: O Caminho para Transformar Comunidades. Eu nunca tinha lido nada semelhante. Por isso que eu queria recomendá-los, porque ele é muito didático, o George Otis. Ele fez um documentário, eu queria até sugerir a vocês que foi postado essa semana, né? Quero agradecer a nossa equipe. Foi liberado no YouTube o nosso DVD chamado Uma Força para a Mudança, 42 minutos, esse documentário. Esse documentário levou 4 anos para ser produzido em inglês e português, por diversos motivos. Mas ele está disponível, queria que vocês, nos próximos dias, pudessem assistir esse documentário, tá bom? Peço que vocês leiam também esses 2 folhetinhos. E peço também uma coisa, como não foi possível hoje peço perdão, vocês viram aqui. Eu acho que foi uma experiência importante que a gente teve hoje aqui para mostrar a importância do tema. O que eu vou pedir aos senhores e senhoras? Que permaneçam no grupo. Nós vamos manter esse grupo até sexta-feira, porque tudo que a gente não conseguiu compartilhar aqui, por falta de tempo, nós estaremos postando, e o próprio pastor Fabiano já gravou, né, uns 4 ou 5 vídeos muito bons que eu quero que vocês assistam no grupo de WhatsApp. Nós temos o grupo de WhatsApp do seminário, tá bom? Então eu peço que aqueles que não estão no grupo, entrem no grupo para a gente compartilhar até sexta-feira todo o material, porque esse grupo vai ter continuidade. É isso que eu queria. Quero agradecer, Márcio, pela sua presença, você, a Thaís, toda a equipe que veio lá, né, os filhos que vieram de Piracicaba. Não foi possível passar tudo hoje aqui. E, para finalizar, eu quero pedir ao Coronel Melo que vem aqui. Coronel Melo, o senhor representando o secretário de Segurança Pública, Coronel Melo tem sido uma referência, ele e a esposa dele, tanto na Polícia Militar quanto junto ao secretário de Segurança Pública. Então, Coronel Melo, eu queria que você desse as suas palavras, suas considerações, aquilo que Deus falou para você hoje, né, e aquilo que você poderia dizer para eles. É uma honra muito grande tê-lo como amigo, como irmão, como alguém que é sensível ao chamado de Deus. Obrigado, comandante Terra. Primeiro, agradecer a Deus por nos dar saúde, estarmos presentes aqui hoje, uma segunda-feira. É difícil falar para pessoas tão bem instruídas. O que a gente fala de coração é que não parem. Não parem. A luta é grande, igual nosso representante do governo vitalício falou, é espiritual. Infelizmente, aqui entre nós, eu não consigo ver, é lógico, mas tem gente, ou sei lá outro nome, infeliz com o trabalho que os senhores fazem. Aqui, no trânsito, no carro, no farol, no caminho de casa, em todos os locais, nós vamos ter aqueles que não querem esse trabalho. E nós, às vezes, somos vítimas disso. Igual o doutor falou, há aqueles que não acreditem. Mas para tudo que nós estamos vendo aqui, há o que nós não vemos. E cabe a nós ter a fé de que o nosso Deus é mais forte do que tudo isso e vai nos fortalecer e nos blindar. E não importa se há ou não a prosperidade e riqueza, se há ou não a saúde, se a gente estiver lutando em nome desse Deus, nós vamos estar enfraquecendo aqueles que combatem o bem, aqueles que ferem nossas crianças. Não é bonito, gostei da forma como o senhor se postou, nós temos a liberdade, por não sermos líderes religiosos, de serem mais contundentes. Mas não é para ser simpático ou ser bonito, tem que ser efetivo, seja em palavras, ações,
mas principalmente em pensamentos o tempo todo. Vigiais o pensamento. Ele está o tempo todo dentro da nossa cabeça, passando coisas ruins. Temos que vigiar o tempo todo. Transformar-nos pela nossa mente. Expressar sem medo. Eu gostaria que aqueles jovens que estavam aqui ainda tivessem. Porque hoje a maioria do que está aqui nesse momento são pessoas experientes e que estão engajadas. Mas eu gostaria de poder falar para aqueles jovens, não tenham vergonha de serem cristãos. Não tenham vergonha de falar que querem trilhar o caminho correto. Porque infelizmente o que nós vemos na juventude, principalmente no nosso meio militar ou meio policial, todo mundo é muito poderoso, forte, audaz, vigoroso, e usa isso da maneira errada. Acha que é bonito não respeitar os idosos, as mulheres. Acha que vai ser mais popular não apontando, mas aconselhando o amigo. Amigo, para de beber agora. Já tá bom. Vamos para casa. Ele acha feio fazer isso com os amigos. Ele não tem coragem de virar com um amigo dele e falar assim, ó, tá bom já. Ele não tem coragem, permita-me as palavras, sei que tem gente muito mais experiente que eu aqui, mas ele não tem coragem de falar assim às vezes para um amigo, irmão, eu te conheço, você é meu amigo, você é casado, você é noivo, você é namorada, vamos sair daqui, não tá bom, não tá legal. Infelizmente é muito comum no meio masculino, no meio militar, no meio policial, as pessoas terem vergonha de ter essa postura. E pegar, não tô falando para pegar um desconhecido, não, é pegar um amigo, ó, vamos parar de beber, vamos para casa. Olha, eu vi o teu olhar, não tá certo. Porque é a partir dessas ações mais corajosas e contundentes que a pessoa vai conseguir fazer coisas mais simples. Que é chegar em casa, poder olhar para a esposa, abraçar o filho, abraçar a filha. E quando eu falo abraçar o filho, não importa a idade. É do bebê até o filho teu com 40, 50 anos. O que nos falta, talvez, no nosso meio, posso falar o meu meio, é ter essa humildade de abraçar teu filho, abraçar tua filha, não importa a idade que tenha. Se você tiver neto, abraçar teu neto e mostrar que ele pertence a uma família que honra a Deus. Que ele não precisa procurar outro pertencimento, seja na massa, na torcida, no clube. Entender que a igreja não é um clube, é o corpo de Deus. Mas isso só vai fazer efeito se ele tiver coragem de se mostrar o que ele é contra. Que é fácil ser a favor das arvorezinhas, dos bichinhos. Difícil é falar, eu sou contra o boteco que vende pinga, inicialmente até de graça. Eu sou contra aquela pseudo-ONG que pega, diz que está ajudando, mas na verdade é uma biqueira. Eu sou contra os jornais, as revistas, os rádios que ensinam obscenidades. Falar isso e posicionar que é contra é mais difícil, mas é o necessário. E que sejamos nós mais experientes, que peguem nossos colegas, nossos irmãos com 20, 23, 30 anos e traga, filho, irmão, não é por esse caminho. Não queira ser bonito aos olhos dos coleguinhas. Eles vão te levar para o buraco. Perdão, comandante, mas é o que eu falo. Sei que aqui os senhores serão apenas embaixadores, porque os senhores já são tocados há muitos anos por isso. Mas eu queria falar para aquela juventude que estava aqui. Não tenham vergonha de se posicionarem. Não tenham medo de combater essas coisas que estão espalhadas por aí. E não tem problema o passado. O passado é passado. Se o passado valesse tanto para determinar o que você vai fazer, nunca teríamos Paulo, o mais improvável dos cristãos, um algoz terrível. E ele mostrou que é possível mudar. Que levemos isso aos nossos jovens e às nossas jovens. E obrigado pelo trabalho que os senhores têm feito por nós. Amém. Obrigado. Obrigado, Melo. Deve ser belo. Pastor Roberto, por favor. E Pastor Fabiano, vem cá.
Para a gente fechar, então, quero deixar essa palavra aqui. O pastor Roberto vai fazer a oração final, mas nesse livrinho, na página 2, está escrito assim: Fundamentos para a transformação, tendências. Primeiro, liderança perseverante. Segundo, oração fervorosa em unidade, oração unida. Pastor Fabiano, só para eles saírem daqui, todos nós, aquilo que o senhor falou no videozinho, só consegue 3 minutos e depois o pastor ora. O pastor Fabiano, ele tem um dom de mestre. Ele já gravou um vídeo, vocês vão poder usar e compartilhar, mas eu faço questão que a gente saia daqui com isso em mente. Tudo que nós fizermos aqui, irmãos, tem que ter o fundamento. E o fundamento está tudo escrito já. Então é uma questão de seguir ou não seguir. E o pastor Fabiano, ao longo desses anos que a gente se conhece, ele vem estudando, ele vem fazendo conexões internacionais, e ele, como ele é mestre, ele consegue falar em 3 minutos sobre a oração unida, aquilo que você falou no vídeo. Só para lembrá-los que é a prioridade, né? Além da Jocum, eu faço parte da rede global de transformação, né? Dr. Mark Bililes e Steve McDonough, que também dialoga, o pastor Oswaldo está falando lá com o GKPM, né? Um pouquinho nessa questão de transformação. O Dr. Mark Bililes, ele ensina alguns pilares, né, de transformação. Tem vários pilares, né? Mas o primeiro pilar que ele fala é essa oração unida com foco na comunidade. Quando a igreja começa a se unir e orar pela sua comunidade, né? Não apenas orar por si, mas orar por fora, orar pelo governo, pela economia, educação, pela cidade, pela comunidade. Então esse é o primeiro passo, porque quando você tem essa oração unida, a barreira cai, você começa a se aproximar das denominações, não tem mais essa barreira denominacional. Inclusive, né, pastor Oswaldo falando, os jovens não estão nem aí para a denominação. Né? A nova geração que está aí não está ligando a mínima para a denominação. Eles querem realmente isso que o irmão falou, efetividade, transformação, relevância, coerência, né? Então, a oração unida é isso, é a gente sentar junto e orar, e começar a orar pela comunidade. A partir daí, a gente começa a conectar os líderes, a gente começa a treinar esses líderes, a gente começa a implementar ações, né, como o Dr. Guilherme vem há anos falando, saindo da teoria, indo para a prática, agindo mesmo, né, e sustentando isso, né, com finanças, com recursos, né, do empresariado, dos cristãos que têm os recursos, que têm o dom de gerar recursos. Mas o primeiro passo é a oração unida, é a gente começar a orar pela nossa comunidade. Perfeito. Então, nós saímos aqui. Pastor, por favor, pode vir, pastor Marcos Grava. A gente sempre usa o binômio igreja-missões. Então, representando missões, está aqui o pastor Marcos Grave, representando o conselho de pastores, está aqui o pastor Roberto. Pode ficar aqui, vocês dois aqui, a gente vai orar abençoando esses líderes aqui agora. Vamos levantar, eu vou pedir para eles orarem. E eu queria só dizer exatamente isso, irmãos. Se todos estão falando que a base, né, todos os autores, todos os pesquisadores dizem que o primeiro passo é a oração unida fervorosa. Mas o que significa na prática a oração unida fervorosa? Significa você fazer bem feito essa lição de casa. Então, vocês vão receber no grupo de WhatsApp algumas ideias de como a gente pode fazer, implementar isso, né, algumas ideias que estão surgindo, para nós termos junto com o Bispo Tavares, que representa aqui não sei se ele está aqui ainda, ou o bispo está aqui, desculpa, representa a Igreja Renascer, nós temos irmãos de várias denominações aqui, só que a gente precisa agora, como foi dito, olhar a cidade, né, pastor Fabiano? Olhar a cidade, as áreas de influência, e o pastor Roberto e a equipe de Piracicaba, quero que os irmãos de Piracicaba também já estão sendo um exemplo, quero agradecer Márcio, Thaís, os pastores que vieram, né, de Piracicaba, porque agora nosso olhar vai ser para cidades, vai ser pensando na igreja e nas missões, tá bom? Representando aqui. Então eu vou pedir ao pastor Marcos Grau que faça uma oração por missões urbanas, missões transculturais, e o pastor Roberto a todos os pastores. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer por esta tarde, pelo privilégio que tivemos de estar aqui, como igreja, como corpo de Cristo reunido neste lugar, por tudo aquilo que nós ouvimos e fomos desafiados, e por isso iniciamos essa nossa oração com um pedido de perdão ao Senhor. Como líderes de igrejas, pastores, pastoras, servos, chamados pelo Senhor, nós reconhecemos o nosso pecado, o pecado da omissão como igreja, como foi dito pelo teu servo ao longo dos anos,
permitindo, Senhor Deus, que as nossas crianças, os nossos jovens, fossem atacados de todas as formas e por todas as redes de cooptação, todas as redes, Senhor Deus, que têm afastado as nossas crianças do verdadeiro sentido da família, do sentido, Senhor Deus, da fé. Nós reconhecemos como igreja, muitas vezes por abandoná-los à mercê das ideologias políticas, por não permitir, Senhor Deus, que a palavra de Deus penetrasse no coração e transformasse essas crianças e suas famílias. Reconhecemos, Senhor Deus, como igreja, o nosso pecado por muitas vezes não protegê-las, indefesas, vulneráveis de todos os ataques do maligno contra a nossa sociedade. Reconhecemos também, Senhor, nosso pecado de omissão em relação às forças de segurança, quando muitas vezes nós fomos à sua retaguarda, em oração, em cuidado, na proteção desses policiais, daqueles que zelam pela nossa segurança. Por isso, como líderes, nos colocamos diante do Senhor agora, em profundo arrependimento e confissão de pecados, porque entendemos que os nossos pecados, como disse o profeta, fazem separação entre nós e o nosso Deus, e por isso nessas igrejas não têm sido ouvidas há tantos anos, mas agora diante do Senhor e aqui diante desses líderes, reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão ao Senhor por não fazermos o nosso papel como igreja, dissemos aqueles que são os embaixadores da Tua palavra, da verdade, da fé. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos perdoe, que nos lave com Teu sangue precioso e que nos faça uma nova igreja, uma igreja profética, uma igreja que olha para a infância, para as futuras gerações, como aqueles que vão liderar esse país, protegendo-os, guardando-os e investindo em suas vidas, para que se transformem em verdadeiros governantes, governantes tementes ao Senhor, homens e mulheres que irão liderar essa nação, para que um dia, verdadeiramente, nossos filhos, quem sabe, nossos netos, possam dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa é a nossa oração, por isso a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor, amém. Senhor, sabemos que todo poder, domínio e autoridade estão nas Tuas mãos. E é por isso que mais uma vez invocamos Teu nome para pedir, meu Deus, sobre a vida dos Teus filhos, dos que foram chamados pelo Senhor, para cumprir com o Teu propósito, com a Tua vontade sobre cada lugar que cada um de nós fomos colocados. Queremos Te pedir, Deus, que em nome de Jesus Cristo nos abençoe, para que tudo aquilo que o Senhor nos falou no dia de hoje, para que tudo aquilo que o Senhor nos trouxe de diferente, dos ensinamentos e até dos puxões de orelhas, que o Senhor possa nos capacitar a colocar em prática, a mudar o que é necessário ser mudado, a fazer o que é determinado por Ti a ser feito, meu Deus. Porque se não for pelo Teu Espírito, se não for pela Tua graça, se não for pelo Teu amor, a única coisa que conheceremos é a derrota, é o fracasso. Toma então, Deus, conta de cada um de nós, o nosso ministério, e sabemos, Deus, que vai receber ou que vão receber o mais duro juízo aquele que não fez a Tua obra do jeito determinado pelo Senhor. Toma-nos então, meu Deus, a fim de que tudo aquilo que o Senhor fala seja posto em prática, porque a nossa vida depende da direção, da graça, da unção do Teu Espírito. Estão aqui lideranças, pessoas, Senhor, que precisam a cada dia de uma nova revelação, de uma nova direção, de uma nova manifestação do Teu Espírito. E se não for pelo Senhor a fazer isso por nós, certamente não chegaremos no ponto que determinaste. Toma-nos então, dirige-nos, Senhor, e capacita-nos, e que o Teu bondoso e santo Espírito esteja sobre a vida, sobre o casamento, sobre a família, sobre tudo aquilo que cada pessoa aqui presente, cada líder, cada pastor representam diante do Senhor e do ministério que receberam da Tua parte. Em nome de Jesus, crendo, Deus, que o nosso caminho é o caminho que o Senhor colocou para nós. Então nos dirige, nos capacite e nos fortaleça para isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós terminamos aqui, uma salva de palmas ao nosso Deus. E antes de você sair, no mínimo, 7 abraços e abençoe essa pessoa que está do seu lado. Muito obrigado pela presença.